Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre bacias hidrográficas do Brasil, em especial a bacia hidrográfica amazônica e do Araguaia, Tocantins. A princípio, nós precisamos recordar que as bacias hidrográficas elas são um conjunto de terras drenadas por um rio principal e, claro, os seus tributários, ou seja, os seus afluentes e subafluentes. Não esqueçamos que nesse conjunto nós temos rio principal, nascente, rede hidrográfica, afluentes, foz ou desembocadura e, claro, as águas subterrâneas e o lençol freático. Mas antes de chegar lá, primeiro nós precisamos lembrar algumas coisas importantes sobre a água doce no Brasil. Alguns fatos importantíssimos para nós entendermos as nossas bacias hidrográficas. Primeiro, precisamos recordar que o Brasil tem 12% da água mundial. Ou seja, nós temos uma grande concentração de rede hídrica no nosso território. Segundo, é a maior reserva mundial de água doce, do planeta. Nós temos exatamente o grande fato aí da bacia amazônica, ok? Nós temos a terceira maior potencial hídrico do planeta, ou seja, o maior potencial para poder gerar energia. Nós temos aproximadamente 34 milhões de litros de água por habitante ano. Ou seja, uma grande quantidade de disponibilidade de água, o que não nos remete a ter um estresse hídrico. 80% da água doce está onde? Na nossa região, na Amazônia. Tudo bem? E claro, a maioria dos rios são perenes, ou seja, são rios que não secam e são caudalosos, ou seja, estão constantemente cheios. E claro, a maioria dos rios tem foz em estuário, que nós vamos já ver os conceitos futuramente. E predomínio de quem? Da drenagem exorreica e de rios de planalto. Então, essas são as principais características da água doce no Brasil. Tudo bem? Bem, vamos para os conceitos importantíssimos para o nosso dia a dia. Vamos lá. Primeiro, como já foi falado anteriormente, as bacias hidrográficas, não esqueça, ela é um conjunto ou uma área drenada por um rio principal e os seus afluentes. Nós temos alguns tipos de bacias hidrográficas, super importante para nós entendermos o espaço geográfico. Quais são os principais tipos? Nós temos a bacia hidrográfica arreica. Nessa bacia hidrográfica arreica, a água se acumula em lagos, infiltra-se no solo ou, ao evaporar através de áreas áridas ou semiáridas, logo não chega no mar. Então, se essa bacia não chega no mar, você diz que ela é exatamente o quê? Arreica. Já a exorreica, ok? A água coletada dos rios, ok? E afluentes flui para um rio principal, o qual vai desembocar no mar ou no oceano, ou seja, você já tem uma comunicação com o mar e o oceano. Como nós percebemos aí a questão do rio Amazonas, que nasce nas áreas do Peru, ok? Corta toda a região norte, tudo bem? E desemboca exatamente no Oceano Atlântico, ok? A endorreica, a água dos rios se acumula em lagos ou em lagoas, tudo bem? Ou em pântanos, mas não possui saída para o mar e nem para o oceano, tudo bem? Então essas bacias endorreicas são aquelas que não têm saída superficial para o mar, ok? E claro, nós temos as criptorreicas. A água é retida no subsolo, ou seja, a água subterrânea, fluindo em camadas profundas e, claro, alimentando os aquíferos. Logo, são bacias que não possuem escoamento também superficial. Então, não esqueça, a arreica, ela não chega ao mar. A exorreica, ela desemboca no mar. A endorreica, ela não possui saída para o mar ou oceano. E a criptorreica, elas são, na verdade, não tem escoamento superficial. Ok? Dando continuidade aos nossos ensinos, vamos lembrar que o Brasil é considerado um dos locais que mais tem bacias hidrográficas no planeta. Tanto é que no Brasil nós temos 12 bacias hidrográficas, destacando-se algumas bacias. Vamos lá. Bacia Amazônica, Tocantins, Araguaia, Bacia Uruguai, São Francisco, Bacia Platina, Bacia da Parnaíba, Bacia do Paraguai e, claro, a Bacia do Paraná. Tudo bem? Bem, e dentre essas bacias, na aula de hoje, nós vamos explorar duas bacias importantíssimas, a Bacia Amazônica e a Bacia Tocantins. Tudo bem?
Então vamos lá. Primeiro pela bacia amazônica. O rio principal da bacia amazônica é o rio Amazonas. Ele tem uma extensão de aproximadamente 7.075 quilômetros. É a maior bacia hidrográfica do mundo. Seus afluentes são os rios São Limões, Tapajós, Negro, Xingu, Madeira, Juruá, Purus, Branco e Japurá. Perfeito? Esse rio, essa bacia, na verdade, ela banha o Suriname, a Guiana, a Venezuela, o Peru, a Colômbia, Equador e a Bolívia. Então essa bacia está além do território brasileiro em outros países, né, da América do Sul. Tem aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados de extensão, no qual, claro, a maior parte está no Brasil. 4 milhões de quilômetros quadrados estão no Brasil. E claro, não esqueçamos, esse rio Amazonas, ele é um rio de planície, com afluentes navegáveis e com destaque na economia, principalmente na extração pesqueira, principalmente também na questão das hidrovias e, claro, não esqueçamos, né, também na questão dos demais transportes e até para a geração de energia. Uma coisa que é super importante você lembrar da bacia amazônica é que ela é importante para a agricultura, para o transporte, para a indústria e produção de energia elétrica. Ok? Dando continuidade, a próxima bacia a ser estudada é a bacia Tocantins-Araguaia, muito famosa por sinal, onde o seu rio principal é o rio Araguaia e Tocantins. Tem uma área de aproximadamente 960 mil quilômetros quadrados e drena 11% do país. Ok? Não esqueçamos que é a maior bacia totalmente brasileira, né? E claro, está no Pará, Tocantins, Goiânia, né? No caso Mato Grosso, Distrito Federal, e Maranhão. E um fato que nós precisamos lembrar, possui um grande potencial hidrelétrico, tanto é que nós temos a hidrelétrica de Tucuruí, no estado do Pará, e temos a hidrelétrica, né, de Tucuruí de Lajeado, em Tocantins. A hidrelétrica de Tucuruí e a hidrelétrica de Lajeado geraram inúmeros impactos sociais, econômicos e ambientais, entre elas a formação de áreas alagadas, remanejamento das populações tradicionais, onde os maiores, né, agentes que sofreram essas ações foram as populações indígenas, os ribeirinhos, os mateiros, os colonos e todas as populações da floresta. E entre os principais impactos ambientais está o próprio desmatamento, gerando desequilíbrio ambiental com processos erosivos, lixiviação, assoreamento. Claro, nós podemos lembrar, portanto, que os principais problemas relacionados a essa bacia, né, hidrográfica é justamente o próprio desmatamento, ok? Claro, a desterritorialização, a diminuição da navegação e o famoso êxodo rural. Como nós falamos agora há pouco, assim como na bacia amazônica, a bacia Tocantins-Araguaia tem uma grande importância. A importância principais estão na agricultura, transporte, indústria e a produção de energia elétrica, em especial com destaque para a usina hidrelétrica de Tucuruí. Lembrando que a bacia Tocantins-Araguaia ela tem uma área de 960 quilômetros quadrados e drena 11% do nosso país. Essa foi a nossa grande aula de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.